Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Liber, esse é o Kitnet HQ e hoje é dia de resenha. E daí, você tá cansado dos quadrinhos de sempre, das memices de super-herói, aquela coisa de historinha inteligível, com começo, meio e fim, você termina, sabe o que aconteceu, sabe quem bateu em quem, sabe quem venceu, sabe quem teve uma jornada de crescimento, uma jornada de herói? Você tá cansado desse tipo de história? Eu também. E daí você fica pensando, putz, vai aparecer alguma coisa legal aí no meio do caminho. E quando aparece é muito bom. Legal que eu falo é coisas fora do padrão, né? E, no caso, o gibi de hoje é esse. Meu Mundo versus Marta. Né? Primeira coisa desse quadrinho aqui ele é fora da curva. Ele não é uma história comum. Parece ser uma história comum, mas não é uma história comum. Tá? É escrito pelo Paulo Scott, que é um romancista. Vou até ler para vocês a biografia do Paulo Scott. Ele é nascido em Porto Alegre em 1966, né? Atualmente mora em São Paulo com sua mulher, é autor de 7 livros de poemas, né? E 6 de prosa, entre eles os romances Marrom e Amarelo e Habitante Real, né? E os livros de contos Ainda Orangotangos. Enfim, Paulo Scott é um escritor, literatura. Já o Rafael Sica é um quadrinista, um artista de mão cheia. Eu adoro o trabalho dele. Não sei se vocês estão familiarizados. Recomendo o livro Ordinário, de 2012, que é uma coletânea das tiras que o Sica já fez. Mais recentemente, ele fez pela Lote 42 2 livros que eu gosto muito. O Fachadas, que é uma coletânea de fachadas, é um livro em forma de sanfona. São várias ilustrações. É um livro muito bacana para a gente entender, tem todo um jogo aqui de linguagem bem interessante, não tem uma história propriamente dita, mas tem, é um negócio que acho que vale a pena você ir atrás e investigar o que você acha. E mais recentemente foi o Triste. O Triste, acho que eu cheguei até a comentar aqui com o Escama em outros episódios do programa. É uma coletânea também, é um caderno também pela Lote 42, é um caderno porque ele tem uma encadernação espiralada, eu chamo de bloco de caderno. E você vai ter aqui uma página em branco e os desenhos. E os desenhos do Sica são todos cheios de detalhes. Sempre tem, nesse caso aqui do Triste, essa figurinha triste, né? Que tá sentadinha num canto, né? Em cenários gigantescos. Esse tipo de fachada que acho que vocês estão vendo aqui, né? Esse tipo de fachada detonada, cheia de detalhes, cheia de sujeira, cada sujeira desenhada com cuidado, cada sujeira contando uma coisa, sendo uma coisa. Isso aqui tem muito a ver com a linguagem gráfica do Sica. Então são uns desenhos assim, bem detalhados, uns planos geralmente vistos de frente, né? A gente tem essa visão como se nós estivéssemos olhando de frente, talvez em cima de uma escada, talvez em cima de um platô um pouquinho mais alto, mas você tem essa vista de frente dos cenários, né? E nesse sentido, principalmente com o Triste e o Fachadas, são 2 trabalhos do Sica que conversam um bocado com o tipo de arte que ele fez aqui no Meu Mundo versus Marta. Né? Então, aqui é um trabalho conjunto do Paulo Scott, escritor, com o Rafael Sica, artista gráfico, vou chamar assim, desenhista, né? E são quantos capítulos que tem isso aqui, cara? São 7 capítulos, tipo a Liga da Justiça do Zack Snyder, assim, 7 capítulos, certo? Só que você vai ter uma historinha aqui que vai acontecendo, certo? Beleza. Só que história é essa? Primeiro, parece uma realidade distópica. Não sei dizer se é um futuro ou simplesmente é uma realidade paralela. A gente vai descobrindo isso. As páginas do Sica, ele adotou aqui uma estrutura de páginas que tem uma grade de 35 quadrinhos. São 5 quadrinhos de largura, né? São 5 quadrinhos aqui de largura por 7 de altura. E dentro dessa grade aqui, ele vai ir compondo todas as artes, né, do seu trabalho. E você vai ter que... Nós temos esse protagonista que acorda pela manhã, né? Do lado dele vai ter essa menininha, certo? Eles são os personagens principais dessa nossa história, a jornada deles que nós vamos acompanhar, principalmente desse cara aqui.
E você vai perceber que tem coisas do cotidiano, tipo acordar cedo, pegar leite e ir na padaria, mas começam a acontecer umas coisas bizarras já lá no começo. Então, por exemplo, tem uma cena que eu acho muito doida, que é a das sósias. Aparecem essas mulheres todas iguais segurando um bebê e começam a andar com ele pela rua. O que significa? Não sei. Aí tem, muito parecido com fachadas, né? Você vai ter essas diversas fachadas por onde ele vai passando. Vão ter cenários. Ele trabalha numa empresa, ele vai entrar na empresa. Você vai ver sempre de frente esses cenários. Ele vai meio que andando como se fosse um videogame. Tanto pelos cenários da cidade, né? Quanto por esses cenários internos. E você vai tendo toda uma construção. A história não tem palavra nenhuma, né? Não tem textos, é só imagem. E você vai ter essa exploração por esse conjunto de imagens silenciosas desse mundo que é estranho. Vão acontecer coisas muito bizarras. Eu gostaria de dar um parecer meu aqui sobre essa história. A experiência que eu tive foi de não procurar nada a respeito. O título já me encantou muito, né? Mundo. Esse título aqui já me encantou bastante, Meu Mundo versus Marta. Eu já achei, me chamou a atenção, fui ver qual que era. A história daí não tem texto nenhum. Você tem que ir só a partir das imagens montando a tua interpretação de texto. Vão acontecer coisas extraordinárias no meio dessa história. Dá a impressão de que existe um governo totalitário e esse cara de alguma forma se levanta contra esse governo. Dá essa impressão. Só que eu não sei se é esse o significado que a gente pode tirar dessa história, né? Eu não sei se existe um significado para tirar dessa história. No final, sempre na contracapa, tem um texto de apresentação. Eu li esse texto de apresentação, certo? Ele tem uma... se você quiser descobrir o livro que nem eu descobri, eu sugiro que você não veja, simplesmente compre e mergulhe. Veja, visite, esmiúce por você mesmo, você mesma. Tira suas... como diz aquele infeliz daquele político, né? Tira suas próprias conclusões, né? Mas, tipo, passeie por essas imagens. Acho que o passeio, a experiência que tem na arte do Sica e nessas situações que o Scott, né, e o Sica construíram, é muito legal, é muito interessante. É uma história, assim, que instiga. Ela é fora da curva, sim. Só que a interpretação de significados, a colocação, a definição de significados, acho que vai ficar por conta de cada um mesmo. Eu recomendaria nem ler aqui atrás, porque quando eu li a ideia, a sinopse da história, eu não sei se eu concordo que isso aqui se aplique nessa história. Isso eu acho ótimo. Uma história que a imagem, né, domina tudo e abre possibilidades de você interpretar e de você criar os teus significados. Eu acho isso muito bacana, muito potente, assim. Então é um gibi que, para mim, que sou fã da arte do Sica, é sensacional, tem uma linguagem gráfica muito bacana. Se você quer tentar entender um pouco da história, você colocar um sentido numa história mais normal, de começo, meio e fim, né, com redenções e tal, você consegue, mas existem muitas pontas soltas ali no meio, existe muita coisa assim que você fica pensando, mas porra, e aquilo lá, por que tinha aquilo? O que acontece? O que acontece com essa menina, com essa mulher ao longo dessa história, né? Que rolo que é esse, né, de tempo, de espaço que está aqui presente? Eu acho que é um trabalho bem bacana. Eu não vou me arriscar a colocar aqui muito das minhas interpretações pessoais, porque eu acho que vale a pena cada uma ler esse material, vivenciar ele, criar e ter a sua própria experiência, né? Criar a sua própria experiência. Mas é um livraço, gente. Eu gostei bastante, a Companhia das Letras, o selo sempre, né, trazendo uns materiais bacanas. Eu acho que esse daqui é um dos melhores da companhia, assim. Curti bastante, assim, do Quadrinhos da CIA, né? Dessas parcerias entre autores, escritores tradicionais, né? Escritores e escritoras e quadrinistas. Esse aqui é um que fica na cabeça, assim, bem, bem interessante. Espero que vocês curtam. E se você ler, dá a sua opinião aí embaixo, deixa pra nós aí tua opinião sobre esse quadrinho. Beleza, pessoal? Vamos nos falando aí, tudo de bom pra vocês e até a próxima semana.